Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Odair de Moraes, que me pediu para falar sobre anarquismo. E está na moda, né? Eu penso que desde 68 e as barricadas na Sorbonne, Daniel Cohn-Bendit e os movimentos contestatórios na Europa, as ideias anarquistas se tornaram um produto de consumo entre a rebeldia adolescente e o que eu chamaria de iconoclastia nihilista da sociedade, e que são pessoas que nunca estão satisfeitas com as esferas de cidadania existentes e procuram, de uma forma até meio milenarista, ideias diferentes para aplicação social. O anarquismo em si tem sua existência concreta como ideia a partir de meados do século XIX e vai sendo desenvolvido por vários pensadores de origens e expectativas diferentes. Proudhon, Bakunin, Kropotkin, posteriormente Malatesta, são pensadores individuais. Não há como dizer que existe o anarquismo com A maiúsculo que possa ser definido de maneira categórica. E nesse ponto é que começam as dificuldades, porque cada pessoa se identifica com o ideário de um dos seus expoentes. E da mesma maneira que entre os comunistas há batalhas viscerais entre trotskistas, leninistas e stalinistas, entre os anarquistas também existem disputas intestinas dentro do movimento, e isso desde o século XIX até esses neoanarquistas que existem hoje, pelo legado, pela memória e pelas ideias de cada um de seus pensadores. O que nós enfrentamos hoje é um fenômeno ainda mais deprimente, se é que se pode dizer assim. Isso assola todo tipo de ideia, que é o fenômeno da polarização e da banalização do debate político através das redes sociais. Existe uma divulgação imensa de ideias, mas são ideias fora de contexto. O sujeito pega uma foto do Bakunin e uma frase selecionada a esmo e coloca a frase na foto e joga na rede social. E qualquer frase retirada do seu contexto pode ser interpretada de N maneiras. Você mata qualquer ideia quando a retira do seu contexto original. Ficar repetindo indefinidamente frases sobre a liberdade em Bakunin não te ajuda a entender o que Bakunin pensava da liberdade. Apenas você vai usar a frase para impor a sua ideia de liberdade aos outros. E é isso que acontece normalmente nas redes sociais. As pessoas retiram os pensadores do seu contexto original para fazer com que digam aquilo que elas pensam. Nesse sentido, é uma discussão estéril e é uma discussão que qualquer pessoa sensata se recusa a embarcar. Pensar o anarquismo a partir de Bakunin implica em ler a obra de Bakunin e ler pensando não apenas quem foi Bakunin, mas como era a época em que ele estava escrevendo e com quem estava dialogando. A esse tipo de trabalho poucas pessoas se dispõem atualmente. O que eu posso dizer
em geral, e não vou ter a pretensão de definir anarquismo por completo, é o seguinte: por conta da Revolução Industrial e da discussão sobre as relações de trabalho e o modo como a economia se estruturou no século XIX, várias ideias contestadoras surgiram. É um espectro que vai da social-democracia até o anarquismo. Todas essas ideias contestam as estruturas econômicas, as estruturas do poder e a dicotomia entre capital e trabalho, as relações de exploração. Cada uma dessas ideias define a situação do momento na Europa parecido, mas cada uma prega soluções diferentes que vão desde a estatização total da sociedade até a liberdade total. Só que os conceitos de liberdade são ambíguos. Dentro do anarquismo existe Max Stirner, que prega o egoísmo total, e existem outros pensadores que trabalham o conceito de liberdade desde que seja um consenso na sociedade, desde que a sua liberdade não oprima o outro. E isso é incompatível, porque se você prega a liberdade total, a sua liberdade sempre vai oprimir a do outro. Nós somos indivíduos, e se você diz que o indivíduo é soberano em relação à sociedade, a sociedade não existe, a sociedade é um coletivo. E é nessa dicotomia que o anarquismo discute. E é interessante porque cada um dos seus expoentes encontrou soluções diferentes. Kropotkin defende o apoio mútuo, a solidariedade e um certo coletivismo. Existem entre os pensadores anarquistas esses dois extremos, entre o indivíduo como soberano e o coletivismo. Existem os que defendem a ação direta, e nesse ponto Bakunin defendia os atentados, defendia aquele estereótipo clássico do anarquista carregando a bomba. Mas entre essa parte teórica e a parte prática, existe um abismo. Eu não sei, Odair, se você chegou a assistir o meu vídeo sobre a greve de 17. O Edenilson lembrou muito bem. Eu já nem tinha essa referência, que eu havia abordado o panorama da República Velha naquele vídeo sobre a greve de 17. É interessante que se pense que os anarquistas no Brasil que vieram, a ideia anarquista veio com a grande imigração de meados para fim do século XIX, que trazia portugueses, espanhóis e italianos, e essa ideia veio junto, tanto que era considerada pelas autoridades brasileiras como uma flor exótica, como algo que não era essencialmente da alma brasileira, e por isso a repressão aos anarquistas foi até maior do que a repressão aos comunistas. É importante que você leia os principais pensadores do anarquismo e que também pesquise um pouco sobre as experiências no mundo real. Aqui no Brasil houve a experiência da Colônia Cecília como uma comunidade, um coletivo autogestionado. Os primeiros sindicatos, as primeiras negociações entre patrão e empregado foram feitas pelos anarquistas. E isso é importante porque o Partido Comunista Brasileiro só foi fundado em 1922. Toda a agitação operária da virada do século XIX para o XX e até as maiores greves que existiram durante a República Velha foram promovidas pelos anarquistas. E essa é uma memória que vai se perdendo, porque, inclusive, atualmente no meio acadêmico, existem pessoas extremamente bem dispostas a defender o legado comunista e a apagar, de certa maneira, o legado anarquista.
é necessário que se repense muito desse período da República Velha e que se repense o movimento operário. Existem historiadores que recuperam o ideário anarquista, mas muitas vezes de uma maneira que realça o fracasso para depois oferecer a opção comunista como única opção. Então é preciso ter cuidado com os falsos analistas do anarquismo. Outro momento importante a ser estudado é a Guerra Civil Espanhola. Você tem esses momentos em que o anarquismo se sobrepõe a outras ideias e a história tem essas idas e vindas. 68 e as barricadas também é considerado um momento de recuperação de ideias anárquicas. Mas eu não considero 68 essa maravilha toda que alguns pensadores consideram, porque não havia qualquer intenção prática. Era uma rebeldia estudantil sem qualquer lastro social. E a única coisa que 68 conseguiu foi colocar a extrema-direita no poder na França. Então é bom que se pense que esses momentos de rebeldia juvenil muitas vezes têm consequências catastróficas para o resto da sociedade. Eu prefiro me concentrar no anarquismo mais clássico, nesse período que vai de meados do século XIX até aproximadamente a década de 30, que é onde se encontram as melhores fontes e os melhores textos para entender a ideia. A própria palavra anarquia significa ausência de Estado em sua acepção mais comum. O anarquista contesta veementemente a estrutura hierárquica do Estado. Isso não significa que o anarquista consiga imaginar um mundo sem Estado, porque um mundo sem qualquer tipo de organização não é um mundo, é o caos. E somente um irresponsável prega o caos. O que os anarquistas clássicos defendem são estruturas alternativas de organização da sociedade, que o ser humano mude a sua perspectiva ao perceber a sociedade e que se organize de maneiras diferentes. E aí entra o coletivismo, o cooperativismo, o apoio mútuo, a solidariedade e uma boa parte daqueles valores defendidos pelos anarquistas clássicos. Todos os anarquistas mais antigos com quem eu conversei ao longo da vida, pessoas de 70, 80, 90 anos, sempre diziam a mesma coisa: anarquia não é bagunça. E era importante que se continue dizendo isso: anarquia não é bagunça, não é baderna, não é destruição gratuita, não é afirmação adolescente. O anarquismo em si defende uma série de modelos de organização e de releitura da estrutura social. Nesse sentido, eu penso que você deveria começar a ler muito do que a editora Imaginário publica. A editora Imaginário do Plínio, esses opúsculos são temáticos, eles pegam um aspecto da obra do autor para que você tenha essa aproximação e depois consiga ler o resto da obra de uma maneira mais crítica. Então, tem esse aqui, Bakunin, Deus e o Estado, Kropotkin, a anarquia, sua filosofia, seu ideal.
Malatesta, autoritarismo e anarquismo, e esse é importantíssimo porque aqui está a crítica de Malatesta aos especificistas. Malatesta não defende o especificismo. Ele em um momento apoiou e depois se arrependeu e fez uma crítica veemente, porque o especificismo é trotskismo, não é anarquismo. E tem esse aqui também, Proudhon, do princípio federativo. Esses são um começo. A partir deles, você seleciona uma bibliografia maior, você vai se aprofundando na ideia e você vai percebendo as nuances de cada pensador, com quem ele dialoga, em que época está escrevendo e por que a maioria deles não pode ser aplicada hoje em dia. Que as ideias são interessantes, a visão da sociedade é interessante, mas hoje nós temos uma complexidade. A sociedade moderna passou por uma revolução tecnológica tão radical nos últimos 30 anos que a maior parte do que se prega aqui não pode ser aplicado a não ser que se abra a mão totalmente da modernidade, que se vá viver em sociedades alternativas. É importante que se diga que se você prega a liberdade, tem que haver liberdade para todo mundo, inclusive para quem não pensa como você. Porque se a única liberdade possível na sua utopia é a liberdade de seguir a sua utopia, então ela não é livre. O anarquismo, conforme definido por cada um desses autores, tem seu momento histórico específico. E é assim que deve ser lido. Nenhum desses livros é um manual de comportamento para os dias de hoje. Ele está dialogando com seus pares em seu momento histórico. E quando você tira do seu contexto e tenta aplicar hoje, cai exatamente no mesmo erro dos cristãos que querem aplicar o Levítico nos dias atuais. É importante que se repense muitas dessas ideias e que se coloque no contexto atual antes de sair defendendo. E é muito importante que se pense que hoje a dicotomia entre capital e trabalho alcançou níveis totalmente diferentes. Muitas das grandes conquistas que os anarquistas e os comunistas conseguiram ao longo do tempo hoje foram destruídas pelo neoliberalismo. E nós temos que repensar essa relação de exploração, porque hoje ela comporta um sem fim de outras categorias. Existe o trabalho não assalariado, existe o trabalho marginal, existe o que o capitalismo chama de empreendedorismo, mas que na verdade é uma economia totalmente marginal ao sistema, mas que hoje o sistema não vive sem ela. Então precisamos de novos pensadores, precisamos de muito mais coerência para perceber o quanto o mundo mudou e o quanto muitas dessas ideias são datadas. Eu espero daí que isso tenha ajudado você a definir um pouco o seu objeto de estudo. O anarquismo enquanto objeto de estudo é um objeto fascinante e há muitas fontes por aí, há muito para se ler e para se discutir. O anarquismo como ideia política nos dias atuais precisa de muito estudo, menos palavrório e mais estudo. Qualquer outra dúvida, comentário, crítica ou questão, vocês já sabem onde me encontrar. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar por aqui. Eu demoro, mas respondo.